Pensando em um canal descontraído para falar sobre tudo que as mulheres gostam, vem aí o podcast Boca a Boca. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou com uma convidada maravilhosa. Dá um oi, Mai. Oi, gente, tudo bem? A Mai é especialista em vendas para profissionais da saúde, né, Para profissionais da área da saúde, isso. 15 anos trabalhando com profissionais da área da saúde, ensinando, ajudando eles a melhor forma de falar com o paciente, de convencer esse paciente a utilizar os produtos, a comprar, enfim, a utilizar os produtos que eles oferecem. Perfeito! E eu achei muito legal a gente trazer esse conteúdo para vocês, porque, como vocês sabem, o intuito aqui desse podcast, desse canal de comunicação, é fazer algo diferente dos conteúdos que eu já trago de harmonização. Então, se vocês quiserem saber sobre técnica, vocês vão entrar lá no meu canal do YouTube, no Instagram da escola. Mas tem muitas pautas, né? Igual a gente já falou aqui sobre identidade visual, marketing, sobre consultoria de estilo, de imagem e vendas. É uma parte super importante do negócio, Super importante, né? porque a gente quer vender, a gente quer faturar mais. Muitas pessoas têm vergonha de vender, têm medo de oferecer o teu produto. Exatamente. E eu nunca tive essa dificuldade, mas eu não quero ficar só eu falando sempre, né? Então, nada melhor do que trazer especialistas no assunto para falar sobre isso. E especialistas em profissionais de saúde, Sim, né? Então eu entendo vocês, gente. Eu fui treinada para entender profissionais de saúde por muito tempo, né? E eu viso sempre ajudar vocês a como falar isso para o paciente. Porque vocês não tiveram uma cadeira de vendas, né? Vocês nunca estudaram sobre vendas, né? É uma coisa que a gente é especialista. E daí eu sempre falo uma coisa muito importante. Gente, vendas têm o poder de mudar a sua vida. Vendas mudou a minha vida. Imagina que eu era uma menina, eu vou contar minha história aqui lá do interior. Já pode começar, que a primeira pauta é essa. Se apresenta e conta a tua história. E vamos lá, então. Eu sou Mayara Kamatari, tenho 37 anos, fazendo hoje, inclusive. Uhul. Mas eu começo com uma trajetória quando eu tinha 23 anos, 22 anos na área de vendas. E trabalhava em outra coisa e tudo mais, quando eu percebi que eu servia realmente, que eu tinha esse jeito diferente. Na verdade, me encontraram, né? Falaram, Mayara, eu trabalhava dentro de um laboratório de química, gente, imagina. Não tinha nada a ver. Falaram, Mayara, você tem super jeito, você leva jeito pra vender e tudo mais, mas não é só o jeito, né? Existem técnicas. E daí eu vim parar nessa área de vendas. E tudo que eu conquistei até hoje, tudo, gente, eu mudei de faculdade na época, eu fazia química na época, inclusive, eu mudei de faculdade na época, tudo que eu conquistei na minha vida, desde aquela menina que era lá do interior e tudo mais, até hoje foi com vendas. Então, acredite, o primeiro passo é que vocês entendam, quanto antes vocês entenderem que vendas pode mudar a vida de vocês, mais rápido vocês vão chegar onde vocês precisam. E ninguém tá falando de empurrar nada não, viu, Bela? Porque isso é horroroso. Eu não indico também, não tem nada a ver com isso, gente. Existe técnica para vender, existe técnica até para quem é tímido, enfim, e para praticar isso, mas assim, acreditem primeiro de tudo que isso pode mudar a vida de vocês. E queiram, né? Tem que querer, Sim, tem claro, que querer. Tudo na vida tem que querer. Então é isso, a história é essa, eu venho de lá, eu trabalhei em laboratórios nacionais e multinacionais. Visitei várias especialidades médicas, né? Inúmeras, sempre falando de medicamentos. E daí tive muito treinamento. Imagine todos os tipos de treinamento que vocês podem ter para análise de pessoas, para entender. Até porque eu falei desde um médico super aberto, né? De profissionais de saúde super abertos, até profissionais de saúde que eles não levantavam o rosto para falar comigo. Então imagina para você chamar atenção e conseguir convencer uma pessoa que não ergue o rosto para falar com você, a falar com você. Você tem que ter muito conteúdo, tem que ter muita técnica, acreditem, pode super dar certo. Eu acho que isso tem muito a ver com o Instagram também, né? Porque isso de, a pessoa não tá levantando o rosto, quer dizer que ela não tá te dando a menor atenção. E muitas vezes no Instagram, as pessoas, elas veem o seu conteúdo, mas elas não param pra te ouvir. Então é como se você estivesse falando e a pessoa não estivesse levantando o rosto pra você. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E muitas vezes a gente tá ali no Instagram tentando vender e parece que a gente tá falando com as paredes. Ninguém para pra te ouvir, ninguém para pra agendar com você, ninguém te faz nenhuma pergunta. Então acredito que essas mesmas técnicas que a gente usa pra vender, a gente também pode adaptar nas redes sociais pra chamar atenção e captar clientes, né? Super. Primeira coisa de tudo é você entender. Visto que vendas pode mudar a sua vida, entenda vendas como você falar sobre o que você conhece muito. Então você veio e fez o curso da Bel, você tá maravilhosa, você sabe aplicar, você tá sensacional, não sei falar. Primeiro de tudo é acreditar que você faz aquilo com excelência. Eu faço tal
Procedimento com excelência. Ninguém faz melhor que eu. E você vai falar pro seu público. Passar essa segurança, né? Passar essa segurança. Gente, desde entonação de voz é importante. A sua postura, e acreditem, isso é importante. Falem sobre aquilo. Sejam apaixonadas pelo trabalho de vocês. Isso faz uma diferença. Quem tá ouvindo, percebe na hora. Por isso que ele para te olhar, né? Seja no Instagram, Sim. seja ao vivo. Eu nunca visitei uma cliente, né? Principalmente na área da estética, que ela não parece pra me ouvir. Porque eu sou apaixonada por estética, né? Eu trabalhei com profissionais com doenças gravíssimas e era muito triste visitá-los. E eu falo que hoje é um privilégio poder trabalhar e falar de estética e de beleza e de levar coisas boas para as pessoas e deixar mulheres mais bonitas. Gente, vocês têm um poder na mão que é o de melhorar a vida das pessoas. Acreditem nisso, elas precisam saber o que é o trabalho de vocês. Muita gente não sabe, eu mesmo não sabia, né, Bel? É muito gratificante, né? Por isso que todo biomédico que vem de um laboratório, de uma clínica, a hora que ele entra pra parte da estética, nossa, fica apaixonado, ele decide que ele quer aquilo pra vida dele. Porque é gratificante. É gratificante. Eu estudo muito, eu leio muito, e o ser humano foi feito pra servir. Prestem atenção nisso, isso é bem importante. Todos nós fomos feitos para servir. Então não adianta você ir lá e comprar uma Ferrari, você vai ficar super feliz. Mas na hora que você ajudar seu próximo, aquilo não cabe dentro do seu coração. Eu quero que vocês façam essa reflexão, você mesmo. Sim. Quando você, pode ser com uma cliente, não importa, ou alguma coisa que você ajuda alguém, aquilo não cabe de felicidade dentro da gente. Gente, vocês têm o poder de fazer isso por várias mulheres. Primeiro, mulheres que nem sabem que vocês existem, que elas não sabem muito bem o que é a harmonização, né, e tudo mais. E mulheres que precisam da autoestima renovada. Quando elas sentam na frente de vocês, e a gente pode falar disso mais à frente, elas estão pedindo ajuda. Estão. Esses dias eu passei um caso aqui com a Bel, inclusive, vocês sabem, né? Eu tava aqui com a Bel e a Bel conseguiu ver que eu precisava de tratamento, né? Esse que eu tava rostinho precisando. lindo, gente, não é à toa, né? Não é, Passou né, pelas gente, mãos de Bel Guerra aqui, tá maravilhosa. Eu tô um nojo agora de perfume, harmonizada. Gente. Tô maravilhosa com essa boca, tô incrível. Mas o que eu falo, e isso é muito importante que vocês entendam, e na mentoria eu falo muito sobre essa questão. Falem o que vocês podem fazer de bom para aquele cliente. Falem. Olha, eu tenho dom, eu tenho poder de te deixar mais bonita. Comuniquem isso para ele. Se você acreditar no seu trabalho, se você sabe que você vai fazer o melhor para outra pessoa, e se você acredita no seu trabalho, qual é o problema de falar, Bel? A gente não tá empurrando, a gente não tá inventando história, nada. É só olhar e falar assim, você vai ficar muito melhor se eu fizer... A venda, ela acaba sendo uma consequência disso, Uma consequência de que você quer melhorar as pessoas. A gente veio ao mundo para servir. E você vai estar servindo com o seu dom. É o meu dom, o meu dom é deixar as pessoas bonitas. Parabéns, gente, é um dom maravilhoso. Eu acho incrível, pessoalmente acho incrível vocês terem esse dom. Fale isso pra elas. Muita gente precisa de ajuda, muita gente não sabe como pedir ajuda. Quando elas sentam na frente de vocês, olhem nos olhos, parem tudo. Parem o mundo para ouvir as pessoas. Sim. E acho que, além de ser uma área maravilhosa, que você deixa as pessoas bonitas, que você ajuda os outros, ainda tá no auge da harmonização facial e as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Então, tem todos esses benefícios, porque no final de tudo, para você fazer uma venda, você também precisa ganhar bem, porque a gente tem que honrar com todos os nossos compromissos, uma clínica legal para oferecer para os nossos pacientes, todos os detalhes, todos os mimos, então a gente precisa vender. Exatamente. E eu até falo para as minhas alunas que têm vergonha de gravar stories, falo, olha, a vergonha passa rapidinho quando você começa a ganhar mais dinheiro. Isso. Porque é uma ligação direta, você grava stories, você posta conteúdo, a sua agenda começa a encher, as pessoas entram em contato com você. Então, a venda, ela acaba sendo uma consequência e todo mundo fica feliz. Exatamente. A paciente fica feliz, você ganha dinheiro, a paciente tem o problema dela resolvido, a autoestima fica ótima, né? E então, você só tá exercendo o seu dom, você não tá fazendo nada de errado, não tem nada de errado. Exatamente. Existe técnica para isso, para ajudar a fazer esse fechamento. Mas assim, pensem muito sobre isso. Se as multinacionais milionárias investem horrores em treinamento para vendas, se todas as empresas, se os grandes empresários, eles consideram como primeira ou segunda coisa mais importante dentro da empresa. Não se esqueça que vocês são empresas. Claro. Mesmo que trabalhe só vocês, só uma pessoa, a gente tá falando de uma empresa. Se os grandes empresários e acionistas do mundo inteiro, você pode pegar todos eles consideram venda, se não for o primeiro, porque o primeiro é você entregar o seu produto, é o segundo item mais importante. Gente,
Saber vender é saber mudar a sua história, é saber falar sobre o que você tem de melhor. É só isso, não tem nada de errado, a gente precisa muito desmistificar. E na área da saúde, que eu trabalho muito com os meus clientes, é que vender é informar, é informar ao paciente, informar o que eu faço. O que é que eu faço? Só que às vezes o cliente é tão travado para falar, não tem essa clareza de falar, que ele não consegue nem explicar o que ele sabe fazer. Sim. Ou fica em termos técnicos, extremamente técnicos. O paciente é leigo, né? Paciente leigo, né? Eu brinquei, eu falei com você aquele dia. Eu visitava os meus clientes e eles ficavam falando de JAWL. Gente, o que é JAWL? MD Codes, eu vou saber MD Codes, eu né? não sei, eu entendo de te ajudar a falar de forma simples para o seu paciente. Mas o que é MD Codes? O que eu vou ajustar ósseo? Tem gente que acha que você usar termos tecniquez vai te ajudar a passar mais seriedade, mais autoridade e, consequentemente, te ajudar na venda. Mas eu acho que quanto mais acessível você for ao paciente, a linguagem do paciente, mais fácil fica para ele ter certeza de que ele quer fazer aquele procedimento e fechar com você, né? Exatamente isso. Quanto mais claro que a pessoa precisa entender. Então, os passos são esses, né? Eu não vou ficar explicando passo a passo como é feito, mas assim, sentar com o paciente, olhar nos olhos, entender o que ele está falando, entender qual é a linguagem que ele vai compreender quando você falar com ele. Olha, eu preciso falar em termos bem simples. E eu brinco, falar como se você estivesse falando com uma pessoa que tem a menor noção na face da terra. Porque às vezes como se estivesse explicando pra tua avó. Isso, com uma pessoa de 10 anos de idade, de 5 anos de idade. Gente, se possível, desenhe. Muitas vezes ele não vai entender. E você tá só falando, olha, o melhor tratamento para você é este. É comprovado que muitas vezes o paciente não fecha o tratamento e vocês acham que é muito por causa de dinheiro, porque ele não entendeu qual é o benefício. Sim. E não entendeu por que ele tem que fazer aquilo. Por que ele não entendeu? Porque ele não sabe o que você está querendo dizer quando você usa termo técnico. Eu adorei isso que você falou de, se necessário, desenho. Porque até às vezes a gente fala, né? Entendeu ou quer que eu desenhe? Isso. Porque desenhar realmente deixa as coisas mais claras. E eu até adoro usar o iPad aqui, que eu já dei dica várias vezes para as minhas alunas. Até quando você veio, eu tirei foto também, Sim, né? tirou. E coloco na tua frente, pego a caneta e desenho o que vai ser feito, qual vai ser a mudança que a gente pode ter no rosto. E acredito que isso serve para todas as áreas, né? Se tiver alguém ouvindo a gente que não seja da área da saúde, ela também consegue adaptar para o nicho dela. Para qualquer coisa, exatamente. Lembra que especialista no assunto é só você. Eu espero que eu esteja sendo clara. Quando eu sento para conversar com qualquer cliente, ou mesmo aqui hoje, eu penso, qual é o termo mais simples que eu vou... Gente, eu não quero falar bonito, eu quero ajudar vocês, eu quero que vocês entendam de forma clara e tenham uma atitude. A glória, né, de um vendedor, o ponto alto de qualquer pessoa que trabalhe com vendas é quando o que eu falo consegue te fazer agir. Quando você fala, entendi, vou fazer o que ela tá falando pra mim. Então é pra isso que eu trabalho. Cada um tem um jeito de aprender, eu sei isso. É por isso que eu só dou mentoria individual, gente. Porque cada um tem um jeito de aprender. Não adianta eu falar pra massa, não, Má, eu sou mais tímida, eu não consigo chegar no tom de voz que a Mayara fala. Olha, eu não consigo ter essa segurança da Bel. A gente vai trabalhar nisso para que seu negócio de fato cresça. Mas cada um tem um jeito. Então eu tento ser o máximo clara que eu consigo para ajudar vocês, para que vocês executem a ação, para vocês verem o resultado. Gente, e o resultado vem, o resultado vem. Não tem jeito, é muito trabalho, é suor, é sentar e desenhar um plano mesmo, tático. Olha, eu vou fazer desse jeito. Na segunda-feira eu vou gravar conteúdo, na terça-feira eu vou ver como é que tá a minha agenda, eu vou falar tal coisa. Na quarta-feira eu vou separar, sei lá, um procedimento que eu quero estudar sobre. É um dia por vez, mas eles têm que ter regra. Eu falo muito com meus clientes que trabalhar das 8 às 6. E tem que ser. No mínimo. Ai, sabe? No mínimo. Depois vocês verificam isso, assim. Só que porque as pessoas não levam a sério o trabalho delas. Vocês precisam profissionalizar. Isso aqui é uma coisa linda, primeiro de tudo. Vocês podem ganhar muito dinheiro, é um mercado milionário. É o considerado o segundo, terceiro melhor mercado do mundo pra beleza. Vocês estão no mercado principal, fazendo o que principalmente dá dinheiro, e vocês, das 8 às 6, vocês param no meio do dia pra ir fazer outra coisa. Eu sempre falo isso também, porque lá em Dourados, é a cidade que eu vim, né, interior do Mato Grosso do Sul, tem o hábito muito grande de fazer roda de tereré pra ficar conversando na frente de casa. E as pessoas, elas saem do trabalho pra tomar tereré.
Eu nunca vi isso na minha vida, tipo, fora de Dourados. Eu só vejo isso lá em Dourados. E é uma coisa que eu pensava, gente, e aí, vocês não vão trabalhar não, né? Não pode. Muita gente, muita gente. Óbvio que quando eu morava lá, eu também tomava tereré. Senão minhas amigas vão falar, ó lá, a pecadora falando que não tomava tereré. Eu tomava tereré também. Mas depois que eu comecei a trabalhar, que eu me formei, a minha agenda não era cheia, obviamente. Eu tinha 1, 2 pacientes no dia, mas eu ficava na clínica das 8 às 6. Porque quando você tá lá dentro, você dá um jeito, você pensa. Pensa sobre o assunto. Exatamente. E aí, se de repente você fala, minha agenda não tá cheia hoje, deixa eu sair rapidinho pra ir ali no shopping comprar uma coisa, você tá perdendo o teu horário de trabalho, né? Você falou tudo. Eu converso demais com os meus clientes. Você é um exemplo, na verdade, a ser seguido. Eu já vi tudo que você posta e tudo, mas eu vi sua conduta e é exatamente isso, gente. Não dá pra gente pensar que trabalhar é parar no meio do dia e fazer um negócio, não. Só hora se que você tem paciente, né? Não é. Ou vocês se profissionalizam e falam, eu quero ganhar 70 mil por mês. Tá, mas como é que eu faço para ganhar 70 mil por mês? Eu tenho que atender tantos pacientes, eu tenho que entregar o meu melhor, eu vou planejar o que eu faço no meio da semana de conteúdo pro Instagram, eu vou responder, eu vou treinar minha secretária, eu vou ensinar essa secretária sobre tal assunto hoje para ela me ajudar um pouco. E é isso, é planejamento, é dia a dia, é agenda das 8 às 6. Gente, eu tenho agenda das 6h30 da manhã, que é a hora que eu volto, eu saio correr de manhã, depois eu volto 6h30 da manhã. Eu tenho agenda das 8, assim, de 15 em 15 minutos, praticamente. A disciplina faz com que a gente execute, isso é importantíssimo, é um pouco de mudança. Vendas é um pouco de mudança de mindset, vai fazer com que você se organize, primeiro de tudo, e segundo, que você queira alguma coisa, você tem um objetivo, né? Eu vejo as pessoas, assim, muito perdidas. Elas compram vários cursos e lá, mas elas não sabem por onde começar, elas ficam completamente perdidas, elas não têm uma direção. E não assiste também curso online, né? Você compra acreditando que é tudo que você precisava e aí você assiste 2, 3 aulas e vê que você não vai botar em ação, nada e já era. A consultoria trata exatamente disso, né? Do quanto eu posso te ajudar a organizar para que você execute aquilo, vou seguir com você aquilo um período, e o quanto você quer que aquilo funcione. Você tem que querer mais que eu, porque o meu negócio tá tudo bem, eu sei o que eu posso te ajudar, né? Você precisa querer também. Então são várias coisas que a gente precisa alinhar, e daí vocês ficam comprando um monte de curso e tudo mais, e não adianta nada, vai comprar curso disso, daquilo. Gente, primeiro de tudo, é aprender a aplicar com excelência, né? Executar o trabalho de vocês com excelência. Segundo, vocês me desculpem, mas é vender. O segundo é vender. Senão, nenhuma empresa fica em pé sem vender, gente. Desculpa, tá? Ô Mai, eu lembro que um dia você falou pra mim que você até brincou com teu marido que você venderia qualquer coisa, né? Eu falei, Bel, se eu parar aqui na frente for vender bala, eu faço R$500 rapidinho. Porque... O meu marido fala a mesma coisa de mim, igualzinho. Então eu percebo que isso é muito, assim, da nossa personalidade, né? Do nosso jeito e tal. Agora, e aquelas pessoas que não têm essa facilidade? O que você fala quando chega uma doutora pra você, aquela mais tímida, mais crua do mundo? Como dar um chacoalhão nessa pessoa? Primeiro, eu pergunto onde ela quer chegar. Quando ela tem consciência de onde ela quer chegar e o quanto tá longe, eu falo, agora a gente vai caminhar junto, eu tô aqui com você de mão dada. Gente, não é curso de internet, não é isso. É dar a mão pra você e falar assim, a gente vai executar porque isso dá resultado. Para de ficar se perdendo tempo, procurando coisas. Não, a gente vai focar aqui e agora, nesse momento. É exatamente isso. E daí eu vou descobrir pessoalmente com ela como é o jeito que funciona pra ela. Qual é a forma que eu tenho que falar com ela, né? Então, de repente, ela é aquele meu cliente mais difícil, aquele que não ergue o rosto, que nada chama muita atenção. Eu tenho que analisar caso a caso, Mas né? o negócio não é só que você tem que vender pra ela, é que ela tem que vender pra outras pessoas, sim. Sim, eu de forma geral consigo ajudá-las a entender que elas necessitam. Mas e daí eu vou estudar. Não dá pra fazer por elas. Não dá pra fazer por elas. E eu vou estudar o jeito dela pra entender como ela pode fazer isso da melhor forma pro paciente dela. É um estudo mesmo de fato, né? Tem que sentar e não dá pra ser pela internet, ao vivo, no tete a tete. Então, uma das perguntas, né, foi essa, como vencer essa timidez, e outra foi, eu sempre acho que eu tô sendo invasiva quando eu ofereço meu produto. E eu realmente percebo que tem muitas pessoas que ficam com vergonha de oferecer porque acham que, sei lá, a pessoa vai ficar desconfortável ali. Como que a gente consegue convencer essa pessoa de que não é inconveniente oferecer um produto? Gente, primeiro de tudo, vocês precisam entender que vocês estão ali para orientar o paciente. Se eu fiz uma análise do paciente, ele precisa daquilo, eu vou só comunicá-lo que ele precisa daquilo. Isso não é ser invasivo. Isso é muito mais um estigma de vocês, né, da classe que nunca trabalhou sobre vendas, do que da outra pessoa.
Vocês têm medo de ficar empurrando e de serem inconvenientes, E acho que né? tem gente que realmente é inconveniente. Como porque eu muito- já ouvi essa mesma frase dos dois lados. Do profissional que tem medo e do paciente que foi em uma consulta porque queria fazer só preenchimento labial Isso e aqui. saiu de lá traumatizado porque o profissional deixou ele Com 50 mil reais. um orçamento de 50 mil reais e cheio de defeito no rosto, entendeu? Não. Então acho que tem muito jeitinho de falar, né? Isso, tem as formas que você conversa com o paciente. Primeiro que você só tá entregando o seu melhor. E segundo, é analisar o que o paciente quer. Olhar nos olhos, gente, é sério. Olha nos olhos, você entendeu a necessidade de fazer esse procedimento? Tá tudo bem se você não puder fazer. Eu entendo, eu só quero te orientar aqui num segundo. Deixa a pessoa à vontade, pelo amor de Deus, gente. Deixa a pessoa à vontade, né? Não vamos ficar... Olha, você tem que fazer isso, porque se não ficar, você vai ficar horrorosa. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com você olhar nos olhos dele e falar assim, eu gostaria que você conseguisse fazer. Sim. Porque é necessário. Mas, o que você pode começar fazendo agora, né? Pergunta pro cliente, olhando nos olhos. Quando você faz não é nem uma anamnese, quando você faz uma análise, quando o paciente está ali, quando você conversa com ele desde o começo, prestando atenção nele, esquece o mundo, gente, esquece que tem paciente esperando lá fora, esquece, tá? Que isso a gente percebe, qualquer pessoa percebe quando você não tá prestando atenção. Né? Qualquer pessoa, e não adianta você tentar disfarçar. E não adianta fingir interesse também, é pior ainda, né? Mas senta e olha nos olhos dessa pessoa e explica pra ela, né? De forma simples, clara, falando que você quer o melhor pra ela, mas que se ela não puder, tá tudo bem, que num segundo momento, de repente, ela possa, você tá lhe dando as opções e mostrando pra ela quais são as necessidades. Quando ela puder, ela pode retornar. Acreditem, ela vai voltar. Quando ela pensar em beleza, automaticamente ela vai voltar, porque ela fala, olha, a doutora me falou que eu precisava fazer isso. O que já aconteceu com clientes minhas, por exemplo, de um cliente chegar e falar, olha, eu só faço tal procedimento com você, porque eu tô fazendo outro procedimento com outra doutora. Eu nem sabia que você fazia, né? Por que você tá fazendo com outra doutora? Porque eu não sabia que você fazia, você nunca me falou. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vende um botox de terço superior. Tem gente que não sabe que pode aplicar terço inferior também. Você deixa de vender uma seringa inteira de botox por conta disso, né? E ele tava precisando, certo? Tava precisando, ele já tava ali fazendo botox com você e ao invés de ganhar 2x, você ganhou X porque você esquece de falar sobre o teu próprio produto. Não, é bizarro isso, né, Mai? Gente, vocês vão estar só falando sobre o seu trabalho, não tem nada de desonroso. Todos os trabalhos são honrados, gente, todos. Eu já limpei casa das pessoas, eu não tenho nem vergonha de falar isso. Quando eu tinha 14 anos, eu limpava a casa da minha amiga. Todos os trabalhos são dignos, sabe? Uma vez numa entrevista de trabalho, falaram assim, e o que você acha um trabalho bom? Eu falo, todos os trabalhos são honrados. O que você me der para fazer, eu vou executar com excelência, com a excelência que eu conseguir fazer naquele momento, porque todos são honrados. Vocês só estão falando do trabalho de vocês. Não pensem que vocês estão tentando enganar ninguém, a não ser que você esteja. Que você esteja, você não Eu domina sempre falo para as minhas alunas isso. Falo, quando você precisa do dinheiro do teu paciente porque você está endividado, você acaba ferindo a tua ética, porque você indica coisas para ele só para você ganhar dinheiro, sendo que o paciente não precisa. Isso. Né? Então, acho que até a organização financeira e as vendas, elas andam juntas. Porque é melhor você comemorar uma venda e ter uma liberdade financeira do que você ficar apertado financeiramente e ser obrigado a fazer uma venda. É muito chato isso. E o paciente percebe. Isso que você falou também de olhar para o rosto do paciente é algo que eu percebi muito também, porque eu sempre tive o hábito de ficar preenchendo o prontuário do paciente enquanto ele fala. Tudo que o paciente fala, eu tô aqui ouvindo e passando pro prontuário. Só que os pacientes parecem que não gostam. Eu acho que eles imaginam que eu tô no WhatsApp. Que vocês não estão prestando atenção. Isso, então, não. Ou eu aviso ele, falo, eu tô digitando, mas é que eu tô anotando tudo que você tá me falando. Ou eu converso com ele. E quando terminou a consulta, que ele já tá lá limpando o rosto, tirando foto, aí eu venho no prontuário e escrevo tudo. Pra você conseguir dar 100% de atenção pro paciente que tá na tua frente. Isso, faz muita diferença. A atenção que você dá pras pessoas, todos os seres humanos da face da Terra. A gente lembra que a gente nasceu pra servir. E a outra pessoa, ela quer ser ouvida, gente. Sim. Isso é importante que vocês tenham consciência. Até tem muitas pessoas na área da estética, como é algo que mexe muito com a autoestima, que elas vêm no consultório só pra conversar. Eu já tive uma paciente assim, ela tava com problema até com a mãe dela, a mãe dela tava doente, ela não queria fazer nenhum procedimento estético, ela marcava uma consulta, ela saía lá e conversava. E aí ela pagava o valor da consulta, ela não fazia nada. E aí ela levantava e ia embora, ela só precisava conversar. Vocês estão vendo como as pessoas precisam da gente? Por um lado, por outro. Ouça, porque às vezes a pessoa chega aqui pedindo uma coisa que ela não precisa mesmo também, daí você vai tentar conversar com a pessoa, falar que ela não tá precisando daquele procedimento. É ser honesta, gente, é ser honesta. Vender o trabalho de vocês é ser 100% honesta.
eu falo que eu cheguei até onde eu cheguei e vendas me trouxe até aqui, porque todos os meus clientes, eles confiam em mim. Claro. Eles confiam. A honestidade, no dia bom, eu brinco com eles, eu falo, gente, é no dia bom e no dia ruim. Sim. Vai ter o dia que vai dar tudo errado e a gente vai estar junto aqui, um segurando na mão do outro, que deu errado mesmo. Sim. E daí eu vou te avisar, na honestidade, mas assim, é ser honesto com o cliente, não tem jeito, as pessoas precisam confiar em vocês. Uma vez que elas tenham confiança em vocês, nunca mais, por nenhum preço, ou por nenhum outro profissional, elas vão trocar vocês. Nunca mais, acreditem. Também não acontece mais aquilo de ficar procurando preço. Isso. Tal fulana é esse valor, tal fulana é esse valor. Esses dias eu tive esse feedback de uma paciente minha. Ela falou, Bel, eu nem sei se o teu preço é o preço de mercado, se é caro ou se é barato, porque eu nunca procurei outra. Eu só faço confiança. Se for com você. Isso. Então, acho que a venda, ela precisa ser feita uma vez. Depois, a pessoa ela vai voltar por ter confiado em você. Ela não te troca mais. Na mentoria, a gente fala muito sobre isso. Sobre dar o seu melhor... A gente faz de tudo para captar o paciente do Instagram, às vezes, né? Mas o seu grande público, Bel, e daí você pode conversar comigo sobre isso, tá na indicação. Sim. Aqui em São Paulo, eu não tô aqui não tem nenhum ano. Aqui em São Paulo eu cresci muito na indicação, muito, muito, porque quando eu olhava os números do meu Instagram lá, a grande maioria era Dourados, aí Campo Grande e Ponta Porã, que são 3 cidades do Mato Grosso do Sul, aí lá embaixo tava São Paulo com tipo 2% do público. Pensa, hoje em dia São Paulo já é a segunda maior cidade, mais do que Campo Grande, que é a capital, né? E já tá quase passando pra primeira, falta um pouquinho assim pra virar. Então, não foi só Instagram, foi indicação também, com certeza. E eu pergunto pra todo mundo, onde você me conheceu? Os estudos comprovam, isso não tá saindo da minha cabeça não, que as vendas, 56%, eu tô falando da área da estética agora, viu? 56% é por indicação. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo aqui, Bel, se você me permite, tá? Claro. Eu venho aqui, todo mundo me viu maravilhosa que eu fiz uma harmonização. Eu vou sair mais bonita. Minha amiga vai falar, meu Deus, você tá maravilhosa, você tá incrível. Ela vê na hora, ela percebe na hora. Ela vai falar assim, onde você foi? Eu vou falar, nessa doutora aqui, segue ela. E aí acontece a primeira venda, porque ela não vai em outra doutora, ela vai na Bel. Pode ser que não tenha despertado 100% da vontade dela fazer na hora que ela me viu. Mas já ligou a antena. Já ligou a antena. Aí quando ela começa a consumir o conteúdo da Bel, liga a segunda antena. Entende? Sim, e aí uma coisa muito importante é eu te dar um benefício por isso. A gente trabalha com sistema de indicação aqui na clínica, então se vem uma paciente, a gente tem para as nossas pacientes, né, a fidelidade, então você vai preenchendo o seu cartãozinho e quando você já veio aqui X vezes, você ganha um valor de desconto, né? Um valor grande, inclusive. E para as nossas pacientes modelo, da escola da Bel, cada uma que vem ganha desconto também por indicar mais alguém. Então eu sempre valorizo o meu cliente que volta. É isso mesmo. Porque ele traz alguém e porque ele continua querendo fazer aqui. Então quando você, olha só, quando você atende o cliente com excelência, ele sai dali falando, caraca, eu quero ser amiga dessa doutora, eu quero para sempre ficar com ela. Você ganhou esse cliente, ele vai te indicar para outras pessoas. E daí é assim que o negócio cresce. A gente tem que se preocupar e muito com o Instagram, porque é uma vitrine. Claro. Mas entendam, o grosso vem da indicação. O grosso, a maior parte da venda vem da indicação. Eles consideram que 16% só venham do Instagram. Mas é um conjunto de coisas, gente. Então é importante que vocês tenham isso. Mas assim, atender com excelência faz parte do nosso trabalho. Gente, acordem para ser o melhor que vocês podem ser. Pelo amor de Deus, eu falo para as minhas doutoras. Doutora, não dá para acordar para ser mais ou menos? Ou a gente acorda para ser sensacional, para dominar o mundo, né? Eu brinco, né, com aquela frase, brilhar mais que papel alumínio no sol. Eu quero marca registrada. Eu quero brilhar mais que papel alumínio no sol. Eu quero ofuscar o mundo. Ou a gente não sai da cama, gente, para ser razoável, ser mais ou menos. Ai, que preguiça, né? Não. Mas vocês têm que querer isso mais que a gente, né? Com certeza. Vocês têm que querer isso mais que a gente, é isso aí. Vamos para mais uma perguntinha? Vamos. Como você passaria o orçamento para um paciente com um valor super alto? Imagina aquele orçamento que a gente falou de 50 mil. 50 mil é difícil, mas agora 30 mil às vezes acontece. O que você falaria para quebrar o gelo nesse momento? Primeiro, vocês têm que lembrar o cliente do que ele veio buscando. É a primeira coisa. Dona Maria, Dona Ana, você veio pra ficar maravilhosa. Eu não consigo te deixar menos que maravilhosa. É isso aqui que eu vim pra te entregar isso aí. Vocês precisam lembrar qual é a dor que ela trouxe pra vocês. Então, ela te contou uma dor, por isso que é tão importante vocês conversarem antes, gente. É muito importante. Então, você vai olhar, a senhora me trouxe uma dor, Dona Maria.
tá aqui a resolução dessa dor. E é explicar pra ela. Você não explicou o passo a passo, o porquê ela tem que fazer cada procedimento? Você perdeu o tempo, gastou o seu tempo, dedicou o seu tempo explicando pra ela qual a necessidade daquilo. Daí você vai apresentar simplesmente dessa forma. É o melhor pra ela. Você tem que olhar e falar assim, é o melhor. A senhora vai sair maravilhosa daqui. Nossa, mas tá caro, né? Tudo bem, dona Maria? Vamos lá. Aí você vai pensar em outras formas, de repente um parcelamento maior. E daí você vai ter a política da sua clínica pra resolver sobre isso. Mas assim, é explicar pra ela que aquilo é o melhor a ser feito. Se ela não pode pagar, não pode pagar por quê? Às vezes ela só não consigo parcelar em 3. E ela não vai te falar. Ela não vai te falar. Você vai ter que perguntar. Você vai ter que ter a sensibilidade de estar olhando no olho dela e falar assim, ela ficou sem jeito. Ela ficou sem jeito. Dona Maria, se eu parcelar mais, é isso que tá. Me conta, usem muito isso, gente. Me fala como eu posso te ajudar. Me explica como eu posso te ajudar, porque daí eu consigo encaixar. Me fala, Dona Maria, como é melhor pra você, o que tá melhor ou não dá. Seja honesta. E, gente, é simplicidade na hora de conversar com o cliente, se interessar de verdade por ele. Dá super pra passar um orçamento de 30 mil reais. E eu acho que também, quanto mais tarde você falar sobre preço, mais o paciente entendeu o valor, né? Isso. Porque você tem que ficar ali falando sobre o teu procedimento, sobre como o teu procedimento pode resolver a vida dele. Ele já vai ter comprado antes de saber o valor, né? Então ele vai perguntar o valor. Eu preciso disso, não consigo sair daqui. Ele só vai precisar saber o preço para passar o cartão. Agora, a vantagem, os benefícios de fazer o procedimento, ele já vai ter decidido. Exatamente. É isso que eu quero pra minha vida, então eu vou dar um jeito de pagar isso. E as mulheres, Maia, a gente sabe, as mulheres, elas se endividam pra ficar bonita. A gente vive num país como o Brasil, né? Não só na harmonização facial, mas em todos os outros procedimentos estéticos, desde o mais simples até itens de beleza, né? Moda, bolsa, tudo. As mulheres, elas fazem notinha pra poder parcelar. Gente, é um mercado milionário, elas só querem ficar bonitas e vocês sabem fazer isso pra elas. Ponto final. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês só têm que oferecer o trabalho de vocês de forma... Tá com a faca e o queijo na mão, literalmente, né? Não sei como vocês não estão brilhando mais papel alumínio no sol, gente. Não sei como é que isso não tá acontecendo. Mas existe técnica pra isso, não é tão simples. Isabel faz isso com maestria, mas existe técnica pra ajudar um passo a passo, de forma que não fique robotizado, porque tem gente que às vezes tenta robotizar as coisas. Não, existe técnica. E vai muito do mindset. Eu trabalho muito no mindset da clínica. Sim, eu acho também que as pessoas, às vezes, elas ficam se cobrando, né, mais sobre, nossa, mas eu não tenho essa facilidade da Bel e da Mayara. Eu também sou igual a você, assim, quando eu era pequena eu também vendia. Fazia uma barraca na frente da minha casa, vendia suco, tangue e brigadeiro. Minha irmã queria morrer de vergonha, porque os amigos dela ficavam passando lá na frente da minha casa, olha lá a pirralha, a irmã da Jé, que tá vendendo coisa na frente de casa. Então, eu vendia tudo, assim, tudo com facilidade. E tem gente que não tem essa facilidade e que quer se desenvolver, mas ela não consegue, acaba fazendo alguma coisa forçada. Sim. Então, acho que as pessoas, elas têm que descobrir a forma delas de vender. Nem todo mundo tem essa nossa personalidade mais expansiva, sorridente, conversadora. Pra isso existe mentoria mesmo. Daí alguém que pegue na sua mão, olhe nos seus olhos e entenda qual a melhor forma de fazer aquilo pra você. Porque senão a pessoa ela vai estar ouvindo a gente falar isso e vai pensar assim, cara, mas se eu não sou assim, eu nunca vou vender, ferrou, né? Não é nada disso. Existe técnica. Gente, existe técnica pra você conseguir vender, existe trabalhar em mindset, existe colocar metas e fazer aquilo ser possível. Fiquem tranquilos, isso é super possível. E aí, Mai, a última pergunta que a gente recebeu é estratégias para uma clínica recém-aberta. Até isso me trouxe um outro questionamento. Enquanto vendedora, né, especialista em vendas, o que você pensa de promoção e, assim, ações? Abri uma clínica, então já vou começar com uma promoção. Porque muita gente pensa isso, né? Qual que é a tua opinião? Por exemplo, vocês têm que juntar com pessoas que possam te ajudar. Vai uma assessora de casamentos, essas moças que ajudam as noivas a casamento, fala pra elas assim, olha, eu tenho um produto a oferecer que super interessa para suas noivas. Vamos juntar 10 delas e fazer uma reunião e eu vou falar sobre beleza? Eu vou explicar como elas podem, quais os tratamentos de beleza elas podem fazer antes do casamento? Porque, gente, eu vou conversar com vocês. Eu passei por essa fase da minha vida, eu não sabia. Sabe o que eu fiz? Uma limpeza de pele. Eu não fiz nada antes de... Entendeu? Meu Deus, se eu soubesse que dava pra eu ficar maravilhosa, eu tinha me endividado mais bem, eu tinha gastado mais do que no casamento. Hoje em dia as noivas, elas fazem
Tudo. Esses dias a gente até fez um post no Instagram da clínica. Ela faz Ultraformer, ela faz o 3M, ela faz lábio, ela limpa o nariz, ela faz Botox, ela faz uma semana inteira de drenagem, de limpeza de pele, microagulhamento, nanopigmentação, fazem tudo. Isso mesmo. Por que a gente não fazia antes? Porque a gente não sabia o que tinha que fazer. Sim. A gente não sabia quem procurar, a gente não sabia onde procurar. Ninguém. Por que vocês não se juntam com essas assessoras de casamento? Vai com o assessor de casamento. Busca parcerias com pequenas empresas, aquelas que tem 30 mulheres, assim. Vai Sim. falar sobre beleza. Gente, é trabalhar, não tem outro jeito na vida, sabe? É trabalho em cima de trabalho. Se você senta, se você para e pensa, o que eu posso fazer, você encontra a solução. E não ter vergonha de falar do teu trabalho, né? Nunca. As meninas aqui sabem, a gente tem cartãozinho de visita, aquela coisa mais antiga do mundo, cartão de visita, pois eu deixo em todo lugar que eu vou, mas assim, um cartãozinho super moderno, com o print do meu Instagram, com QR Code e panfleto. Eu mostro isso até no meu Instagram, tô no elevador do meu prédio, lá tem um panfleto meu. Isso mesmo. No lugarzinho que Que deixa o linda, iFood, é. toda sexta-feira é lotado, porque todo mundo pede iFood sexta, sábado e domingo. Lá tá o meu panfletinho, e eu fiz um panfletinho pra cada uma das meninas também, pra onde elas forem, ela deixar o nomezinho delas. Gente, vergonha não vai levar vocês Não a leva em nada. lugar nenhum. E agora você ficar fazendo network, mostrando onde você chega, você fala do teu negócio. Cara, não tem como você ir numa loja, comprar de um produto. Esses dias eu fui ali na Candice Berenice do shopping. Eu comprei dele, eu fiz eles comprarem de mim. Ó, toma aqui meu panfleto, me segue no Instagram. Ela, nossa, mas eu quero ser sua paciente, já vou agendar pra ser modelo e tal. Tá vendo, gente? Sim. É isso. Então, É buscar nichos e pessoas que Exatamente. podem te fazer crescer e falar do seu trabalho. Falar pro porteiro, seu Zé, fala pra elas, ó, que eu deixo a mulherada, vai ter uma reunião aqui no prédio, eu vou falar sobre o meu trabalho. Sim. Não importa, gente, é falar sobre o seu trabalho. Você não tá fazendo nada de errado. Lembra disso, todo trabalho é honrado, todo Sim. trabalho é honrado. servir, né? Servir. Eu até E lembrei- servir deixa a gente feliz. A hora que você falou sobre servir, eu até lembrei que o último dia que eu tava em Dourados, fui visitar meu avô e ele surtando, porque ele já tá muito velhinho, não consegue mais fazer nada. E durante a juventude dele, ele serviu muito, assim. Ele basicamente cuidou de mim e da minha irmã, porque meus pais são médicos, então super atarefados, né? Eles não conseguiam levar a gente na escola. Meu avô levava e buscava as netas, ele levava no inglês, ele levava na aula de dança, ele levava no balé, vai, busca. Então, a minha vida inteira era o meu avô cuidando de mim. E ele se sentia muito útil fazendo isso. E agora que ele já tá muito idoso, não consegue mais fazer nada, ele tava puto, assim, teve, perdão da palavra, né? Mas ele deu um show de nervosismo porque ele não conseguia mais servir. E aí eu falei pra ele, vô, ainda bem que você não consegue, imagina se eu tivesse que ir na escola até hoje pra você me levar. Aí ele deu risada, mas assim, quis mostrar pra ele que agora é hora da gente servir ele, Sim, né? Da sim. gente cuidar dele. Mas eu leio muito, Bel, e é exatamente isso. O ser humano nasceu pra servir. Sim. Nada faz a gente ser mais feliz. Quando você encontra Você um sente motivo útil, pelo né? qual você vai levantar, eu brinco e todo mundo fala que eu tô errada e falo assim, gente, eu faria meu trabalho até de graça. Uhum. Se eu sentar, hoje eu tô toda Sim. bonita aqui porque eu quero que vocês tenham uma Mayara bonita, né? Sim. Pra falar com vocês, mas se eu tivesse de chinela havaiana e eu pudesse ajudar uma pessoa aqui do lado, que eu tô vendo Sim. que ela não consegue vender, eu faria isso com todo o Sim. amor do mundo. E que bom que a gente ainda ganha dinheiro pra fazer isso, Mas né? é importante que eu consiga ganhar dinheiro com isso, Claro. graças a Deus. Mas assim, é aquilo que você nasceu pra ser. Primeiro de tudo, tenham isso. Vocês têm um dom, vocês conseguem, vocês têm que falar sobre ele e tem método pra aprender a vender. Tá bom, eu nunca tive uma cadeira de vendas. Eu preciso buscar uma forma de aprender a falar sobre o meu trabalho. E é só isso. E se apaixonar pelo trabalho, já te vai levar 50% do caminho ali, gente. Você gostar do que você faz, 50% tá lá. Lembrar que servir é muito nobre, que vai fazer vocês mais felizes. Se vocês acordarem só com isso na mente todo dia, Sim. né? Vou fazer o melhor que eu posso fazer. E quando eu falo essa frase, vou fazer o melhor que eu posso fazer, é para lembrar, o melhor que eu posso fazer é servir. Sim. O melhor que eu posso fazer é ajudar outra pessoa. E hoje eu acordei e vou deixar essa pessoa bem maravilhosa. E todas as Brilhando clientes- mais pela iluminação. E ela vai brilhar mais do que o papel iluminação. E todo mundo vai, mas é isso. Ô, gente. Mai, eu acho que aqui, até pra gente finalizar, né? Eu acho que vai ter muita gente querendo uma consultoria com você É. depois desse podcast. Fale sobre isso. Como que funciona isso? Bom, a minha consultoria, a gente tem alguns tipos de consultoria, né? Que vai de menos tempo a mais tempo. Eu analiso, bato um papo pessoalmente, gente. Não é fácil, né? Eu preciso entender em que estágio está o negócio para as pessoas, para indicar para elas a melhor solução. E daí eu encaixo para elas. É aquilo. Da mesma forma que quando o paciente senta na frente de vocês, vocês vão indicar o que é melhor para eles, eu vou analisar pessoalmente e vou indicar o que é melhor para vocês. Muita gente fala assim para mim, Bel, mas por que você não faz esses cursos na internet, né, e não vendem? Gente, é triste falar isso, mas eu não acredito que esse seja o caminho não do meu trabalho, né? Existem trabalhos que precisam. Esses dias uma moça
que que trabalha com imagem, né? Falou assim, você consegue também me ajudar na imagem? Para alguns casos, eu acho que é imprescindível trabalhar com a internet. No meu, eu preciso olhar nos olhos das pessoas, eu preciso ajudar elas de outra forma. Conversar. Se eu falar de forma geral, tete, né? isso, tete a tete, olhando nos olhos. Se eu falar com elas de forma geral, elas não vão absorver. Talvez elas peguem, eu vou ajudar 50% das pessoas, mas e as outras 50%, Sim. né? Então é isso. E pra elas te contatarem no Instagram? No meu Instagram, pode chamar no Instagram, lá tem meu telefone também. Tá bom. A gente vai deixar marcadinho aqui no podcast. Tá bom, gente, é isso. Bom, então, só pra vocês saberem, nós estamos no YouTube e também no Spotify. Caso você esteja nos assistindo, saibam que quando vocês estiverem na academia, também dá pra acessar o podcast Boca a Boca lá pelo Spotify. E se você está nos ouvindo pelo Spotify e queira ver o nosso rostinho, é só você entrar no YouTube que tem nosso canal lá também. Isso mesmo. Mai, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, eu Bela, amei. pela chance Foi maravilhosa. e pela oportunidade da gente conseguir tocar mais pessoas. Sim. Porque eu venho de uma família muito simples, de mulheres, e vou falar um pouco isso agora, de mulheres muito simples e que elas precisavam que alguém pegasse na mão delas e ajudasse elas a sair dali. E não teve, né? Não teve. E eu me vejo muito nessa posição. Você tá hoje virando agora essa chave. eu consigo ajudar você, me ajuda a te ajudar, sabe? É sim. bem isso, eu fico muito feliz quando eu consigo fazer isso. Obrigada pelo espaço, pela Eu que oportunidade. agradeço, você é maravilhosa. Ai, você que... Tchau, gente! Beijo, tchau, tchau.